Oi pessoal, meu nome é Pedro Farias e vamos falar nesse vídeo sobre a combinação de arquivos. A combinação de arquivos é muito comum no dia a dia para quem trabalha com Excel ou com Power BI. E o que seria essa combinação de arquivos? É muito comum às vezes um usuário ter que gerar uma base de dados para poder criar uma tabela dinâmica, criar seus gráficos, atualizar seus gráficos. E como é que ele faz normalmente isso? Ele gera um arquivo no sistema ou recebe esse arquivo, faz o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar, copia um arquivo abaixo do outro, combinando todos eles e transformando ele numa base única. Só que ele precisa fazer isso sempre. Receber o arquivo, copia, cola e depois atualiza seus gráficos e suas tabelas. Então qual é a proposta? Iremos criar um diretório dentro do seu computador, na nuvem ou na rede. Iremos salvar todos os arquivos dentro desse diretório e quando salvarmos todos esses arquivos, iremos utilizar uma ferramenta do Excel e do Power BI que irá combinar todos eles e transformar em uma base única. E o melhor é que quando for preciso atualizar essa base única, a única coisa que iremos fazer é salvar o arquivo dentro do diretório que criamos, ele irá atualizar e irá incluir dentro dessa base única. Nesse exemplo, a gente vai utilizar esse arquivo, que é o arquivo de faturamento, onde possui a venda, lançamento, certo? Que informa qual é o produto, qual é a quantidade, custo, preço vendido. Precisaríamos combinar todos os arquivos. Agora note um detalhe. Todos os arquivos ele tem exatamente a mesma estrutura. Ele não pode ter estruturas diferentes. E o que seria a mesma estrutura? Ele tem a mesma quantidade de colunas, certo? O mesmo nome nos seus cabeçalhos, tanto o nome em si quanto a escrita, se ele é maiúsculo ou minúsculo. Porque a combinação do arquivo será feita por query, ele é case sensitive. Significa que ele faz distinção do que é maiúsculo e do que é minúsculo. Então, se por acaso eu escrever aqui ID lançamento todo maiúsculo e aqui todo minúsculo, serão colunas diferentes. E quando ele for combinar, ele não irá combinar na mesma coluna, irá combinar em colunas diferentes. Além disso, o nome da planilha também tem que ser a mesma. Aqui nós chamamos de planilha 1 e aqui iremos chamá-la também de planilha 1. Ok? Então bora para a combinação. Primeira coisa que iremos fazer é criar uma pasta dentro do computador, ou como eu falei, do diretório de uma rede ou até mesmo de uma nuvem. Vou chamar essa pasta de faturamento. Feito isso, vou abrir o Excel, vou lá em dados, obter dados de arquivo da pasta. Ele irá pedir o endereço daquele diretório onde está todos os arquivos. No caso, eu vou em procurar, o meu está na área de trabalho, está aqui em faturamento. Dou um OK. Está aqui o endereço. OK novamente. E ele vai mostrar aqui a janela de todos os arquivos que estão dentro da pasta de faturamento. Como nesse momento eu não coloquei nenhum arquivo, ele não vai aparecer nada. Então eu vou aqui cancelar. Vou lá para a área de trabalho e já vou puxar pelo menos 3 arquivos. Vou deixar o quarto para a gente ver um exemplo da atualização dele depois. Arquivo. Aí vemos os dados, obter dados de arquivo da pasta. Vamos até o endereço da pasta, faturamento, OK. E agora note que ele agora consegue visualizar os 3 arquivos, já que eles estão salvos lá dentro daquela pasta. Aqui embaixo já tem umas opções disponíveis que é referente à combinação. A primeira opção dela é a combinação em si, onde ele vai combinar todos esses arquivos, irá transformá-lo e depois irá carregar dentro do Excel, da tabela dinâmica, do Power BI. Okay? E tem uma outra opção chamada transformar dados. Esse transformar dados ele é utilizado para quando você quer fazer uma transformação antes mesmo de combinar os arquivos. Por exemplo, dentro desse seu diretório pode ter outros arquivos, como arquivos de PDF, arquivo de texto, enfim, que você não vai querer que ele combine junto com seus arquivos de Excel. O ideal é que seja sempre uma pasta destinada apenas para isso, para que você não tenha o problema de ter uma combinação errada. E isso inclui as subpastas. Se você por acaso
tiver outra pasta dentro dessa pasta que nós criamos, ele também vai combinar esses arquivos dessas pastas e subpastas, certo? A primeira coisa que iremos fazer é sempre transformar os dados ou editar, caso a sua versão seja diferente, que ele irá aparecer todos esses arquivos aqui na janela do Power Query. E ele mostra exatamente aquela tabela, onde tem cada um desses arquivos. Dando todos os arquivos aqui realmente que você precisa, você não precisa filtrar nenhum, tirar aqui o PDF ou até mesmo fazer uma classificação. Você pode vir aqui na primeira coluna e clicar nesse botãozinho aqui. Esse botão serve para combinar os arquivos. Quando eu seleciono, ele vai combinar todos esses arquivos. Mas antes da combinação, ele vai fazer algumas perguntas. A primeira, me diga qual é o arquivo de amostra que você tem. Como você está combinando os arquivos, acredita-se que todos esses arquivos estejam na mesma estrutura. Então, diga um arquivo de amostra. Ele vai ter aqui todas as opções de arquivo de amostra que você tem, certo? O ideal é sempre utilizar o primeiro arquivo. E nunca utilizar algum arquivo específico. Por quê? O primeiro arquivo vai ser exatamente o primeiro arquivo que está nessa lista aqui, ó, que no caso aqui, ó, seria o 2020-01. Se você por acaso especificar um arquivo desses e você modificar, renomear, excluir esse arquivo posteriormente, ele pode perder essa referência, ou ele irá perder essa referência e não conseguirá combinar todos os arquivos. Então você utiliza a opção de primeiro arquivo. Depois de utilizar a opção de primeiro arquivo, ele vai aparecer todas as planilhas disponíveis aqui. Lá no nosso arquivo só existe uma planilha, que é a planilha 1, certo? Quando eu clico, ele já mostra aqui qual é esse arquivo. Veja só que ele já entendeu que a primeira linha é um cabeçalho e o demais são os seus dados, ok? Escolhendo a planilha que irá ter o mesmo nome, todos os arquivos têm que ter o mesmo nome. Ele irá procurar em cada arquivo que irá combinar a planilha 1. Vou dar um OK. Ele irá trabalhar aqui por trás, irá aqui combinar todos esses arquivos. Pronto, ele está agora todos os arquivos combinados. Se por acaso eu clicar aqui em nome de origem, ele vai aparecer todos os arquivos que estão, o nome dos arquivos foram combinados. Aqui só está aparecendo 2001 porque o Power Query ele não carrega todas as linhas de uma só vez, para evitar que ele fique toda vez lendo as milhares de linhas que tem dentro do Power Query. Então, se você quiser visualizar todas as linhas disponíveis dentro do filtro, é só clicar em carregar mais. Ele vai ler todo o arquivo e vai mostrar para você quais são esses arquivos que foram combinados. Ok? Feita a combinação dos arquivos, você pode verificar que o Power Query ele já entende, compreende qual é o tipo de coluna, qual o tipo de dados que tem em cada coluna. Por exemplo, quando você visualiza ABC, quer dizer que aquela coluna ali está em formato texto. Quando você visualiza 1, 2, 3, significa que aquela coluna está em formato de número inteiro. Data, inteiro, texto, 1, 2, 3, número inteiro. Em alguns casos, ele pode transformar ele em algum tipo de que não seria realmente o tipo de coluna. Por exemplo, às vezes ele pode transformar em número quando deveria ser em texto, porque as primeiras linhas que ele utilizou ali como exemplo, as 200 primeiras, 1000 primeiras linhas, ele viu que ali a maioria era número, então ele vai transformar em número. Se por acaso houver um texto, ele já vai transformar aquela coluna em texto para que não haja um erro. Caso não venha o formato correto, então é só você clicar aqui, ó, nesse código e você irá poder escolher qual é o tipo de dados daquela coluna. Por exemplo, o custo unitário ele veio 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é exatamente referente a número inteiro, mas poderia ser muito bem um custo de 164,50 centavos. Então, para fazer a alteração, só clicar em 1, 2, 3, número decimal. Substituir atual. Ele já fez uma alteração antes e ele apenas está perguntando se você gostaria de substituir a alteração que ele fez. Então sim, por substituir a alteração realizada. Tendo feito toda essa alteração já, verificar se está tudo ok, aí nós poderemos combinar os arquivos. Para combinar, vamos em página inicial, fechar e carregar, e fechar e carregar para. Se clicarmos em fechar e carregar, por padrão, o Power Query ele carrega para o Excel todos esses dados em formato tabela. Se por acaso a sua tabela tem 1 milhão de linhas, ele vai carregar 1 milhão de linhas. Se por acaso tiver 5.000 linhas, ele vai carregar 5.000 linhas. Então o ideal é você sempre clicar em fechar e carregar para, e isso só aparece na primeira vez que você vai carregar ela, e escolher qual opção que você gostaria de carregar no Excel.
Nesse caso, se for tabela, relatório dinâmico, gráfico dinâmico ou apenas criar conexão. O apenas criar conexão ele vai deixar em standby dentro do seu arquivo do Excel e só irá carregar para o Excel quando você decidir se conectar a essa conexão. Nesse caso, iremos escolher tabela. Quando clicar em OK, ele vai criar uma tabela com todos os arquivos combinados, um abaixo do outro. Tanto que se eu for aqui descer, deixa eu pegar aqui, arquivo 1, aqui arquivo 2, aqui arquivo 2. Nota aqui, ó, que ele já tem o arquivo 1 e o arquivo 2. Após acabar o arquivo 1, ele pegou um novo arquivo e colou abaixo do outro. E a mesma coisa aconteceu no mês 3. Tá aqui, ó, já é o arquivo do mês 3. Mas ainda não tem o mês 4, porque no mês 4 nós deixamos fora do diretório. Se formos lá na área de trabalho, puxarmos esse arquivo para dentro do faturamento, abrimos o Excel, selecionamos aqui a tabela, qualquer ponto da nossa tabela, vir em Design, temos aqui a opção de atualizar. A primeira opção atualiza exclusivamente essa tabela. Caso você possua várias conexões, vários tipos de conexões disponíveis dentro da sua pasta de trabalho, você pode clicar em atualizar tudo e ele vai atualizar todas as conexões disponíveis, certo? Vou clicar em atualizar tudo, ele vai começar a carregar e agora ele já está aqui, ó, disponível o arquivo número 4. E todo mês, quando quiser atualizar um novo arquivo, é só salvar esse arquivo naquele diretório e ele irá atualizar automaticamente. Caso você precise fazer uma alteração do tipo, eu quero visualizar apenas filial tal, filial 2, filial 10, apenas a filial 1 até a filial 10, ou apenas os produtos X, você pode fazer isso antes mesmo de carregar. Para visualizar suas conexões, você pode vir aqui em dados e aqui, ó, consultas e conexões. Quando clicar em consultas e conexões, ele vai aparecer todas as conexões disponíveis. A nossa que nós criamos é exatamente faturamento. Quando eu clico 2 vezes nela, ele abre novamente a janela do Power Query, certo? Se eu por acaso clicar aqui em filial, apenas filial 1, 2, 3, 4 e 5, dou um OK, ele vai filtrar todas as filiais que eu selecionei. E se eu quiser também escolher os produtos A, B, C, D e E, dá um OK, ele também vai filtrar. Então aqui eu só estou visualizando a filial 1, 2, 3, 4, 5 e os produtos A, B, C, D, E. Se eu clicar aqui em fechar e carregar, ele vai pegar todos os arquivos, vai combinar um abaixo do outro e vai carregar aqui apenas os arquivos que você precisa. Apenas as linhas que você precisa, que é os produtos que a gente selecionou e as lojas que a gente selecionou. Se eu também quiser excluir alguma coluna daqui que não apareça, é só eu voltar para lá, selecionar as colunas que eu não quero visualizar, por exemplo, nome de origem. Eu não quero visualizar, por exemplo, o vendedor, certo? Irá automaticamente combinar esses arquivos e fazer o carregamento dela dentro do Excel, retirando essas colunas, vendedor e nome de origem, e continuando com o mesmo filtro que a gente tinha feito anteriormente.